abençoe, seja bem-vindo. Que alegria ter você conosco, Comunidade Nova Aliança. Hoje, pastor Dalci, pastor Ed está aí nos bastidores dessa dessa transmissão ao vivo. E queremos convidar a participar conosco da Palavra de Deus essa noite, com certeza para alegrar e direcionar seu coração, bem como o nosso. Se você puder, tiver aí a sua mão na Bíblia, ou seu smartphone, abra em João capítulo 10, versículo 1. Tema de hoje: os personagens e os relacionamentos no aprisco. Repetindo, os personagens e os relacionamentos no aprisco. Grande abraço então para você que nos acompanha aí na cidade, fora da cidade, no país, ou porventura também fora dele. João capítulo 10, versículo 1 em diante, diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e elas leva para fora. E as leva melhor para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Amém? Amém. Deus nos abençoe diante da leitura da sua palavra. Esse texto contém algumas características bem claras no que diz respeito à nossa relação com o reino de Deus. Para além do fato de sermos igreja, nós não frequentamos igreja, né? Até porque a igreja não é um lugar onde a gente frequenta. Igreja é aquilo que nos traduz, é aquilo que somos. Então, para além do fato de sermos igreja, nós temos este relacionamento no reino de Deus, divulgamos o reino de Deus, que aqui é representado por essa figura de linguagem da época. O aprisco, por assim dizer, uma palavra nova para nós, né? Não tão contextualizada, mas seria o curral das ovelhas da época. Dessa forma, esse entendimento estabelece, dentro do texto que nós lemos, esse entendimento do texto vai trazer para nós quem são e como são os que interagem com o reino de Deus. Quem faz parte, quais são os personagens, alguns objetos que são aí também feito menção deles. E então essa metáfora vai exemplificar como se dá a nossa relação com o reino de Deus hoje. Para divulgarmos o reino de Deus, para pregarmos o reino de Deus, nós temos necessariamente um relacionamento direto com ele. Então, somente somos igreja para difundirmos este reino, então precisamos checar como anda então nosso relacionamento com esse reino, e esse texto é fundamental para isso. Se não, veja então alguns personagens e objetos desse reino, onde nós acabamos de ler. Quais são os personagens aqui? Nós temos aqui os pastores, né? Ele fala de uma classe de pastores, mas também fala de ladrões nesse texto. Fala do porteiro. Quem são os pastores aqui? Os líderes, né? E também nós que nos pastoreamos. Quem são os ladrões? Os falsos líderes. Gente que também interage com este reino, mas por um outro caminho. Quem é o porteiro desse reino? Deus, o Pai. Quem são as ovelhas? Nós, os seguidores de Jesus. Os cristãos, não necessariamente os evangélicos, né? Para além disso, os cristãos. E a porta.
O objeto aqui é a porta desse aprisco. A porta desse aprisco é a pessoa de Jesus. A porta fala de acesso, fala de meio, fala de condução, fala de veículo, fala de condição de sair de uma situação para outra. Então, a porta, ou melhor, o porteiro é Deus e a porta é Jesus. E as ovelhas somos nós que passamos por essa porta. Bom, primeira questão no versículo 1. Hoje nós não vamos trazer um sermão temático, mas um sermão expositivo. A gente vai pegar cada versículo desse texto e extrair uma verdade dele para a nossa vida. O primeiro versículo traz o que para nós? O primeiro pensamento que o versículo número 1 nos traz. E depois eu vou explicar. Não basta estar no aprisco, no meio do rebanho. É preciso passar pela porta. Ter uma relação pessoal com Jesus antes de nos relacionarmos com as ovelhas. O versículo 1, para relembrar você, diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, tem um outro nome. É ladrão e salteador, e assaltante. O que Jesus está dizendo? Que tem muita gente dentro do aprisco, que acessou o aprisco, mas não passou pela porta. Está no meio das ovelhas, tem cheiro de ovelha, convive com ovelha, alguns até pastoreiam ovelhas, mas não passou pela porta. Então, às vezes, nos damos por satisfeitos por estarmos no meio do aprisco. Quem é você? Eu sou do aprisco de Jesus, do aprisco de Deus. Ok. Mas a pergunta é, você passou por onde para chegar aí? É possível estar no meio do aprisco e não acessar o aprisco pela porta. Então, quem passa pela porta, que é Jesus, é a ovelha. Quem não passa pela porta tem um relacionamento com o aprisco, mas não tem um relacionamento com a porta. Quem não tem um relacionamento com a porta, esse texto está chamando de ladrão e de salteador. Os grandes ladrões não estão em Brasília. Não estão nas comunidades. Não estão com 9 milímetros na mão. O texto está dizendo que eles estão no meio do aprisco. Tem muita gente querendo acessar o reino de Deus por outro lugar que não seja a porta. A necessidade pode nos levar ao aprisco. A necessidade de cura, um ambiente legal pode me levar a conviver no aprisco. O medo do inferno pode me levar ao aprisco. Gostar do ambiente da igreja, das músicas da igreja, pode me levar ao aprisco. Gostar, de repente, da pessoa do pastor, admirar o pastor Dalci, pastor Edson, pode me manter no aprisco. Pode me fazer acessar o aprisco. Só que isso não fará de mim ovelha. Se eu estou no aprisco e não sou ovelha, o texto é claro. É possível entrar no aprisco, estar no meio das ovelhas e não passarmos pela porta. Então, interessante que não precisamos roubar ovelhas para sermos ladrões no meio do aprisco. Ladrão no meio do aprisco não é o lobo. Ladrão no meio do aprisco é quem está no meio do aprisco, mas não teve ou não tem um relacionamento com a porta. Então, o que me torna ovelha não é a convivência com a ovelha. O que me torna ovelha é a intimidade com a porta. É passar por ela. Natural, consequentemente, me tornarei ovelha. Mas eu posso estar no meio da ovelha, mugir como ovelha e não conhecer a porta. Não ter um relacionamento com ela. Jesus foi muito claro. A segunda questão
é que quem não entra pela porta, ou melhor, quem entra pela porta, tem uma experiência com a porta, Jesus disse que é pastor de ovelhas. O que ele está dizendo? Que quem entra pela porta sabe cuidar de si e sabe cuidar do outro. Ainda que não tenha um título como eu e o Edson temos. Olha o versículo 2. Aquele que entra pela porta é pastor de ovelhas. Não estou falando de seminário teológico, olha que eu sou professor de seminário teológico. Não estou falando de graduação teológica, eu tenho graduação, pós-graduação, mas não é isso. Está falando que eu posso, sim, como tenho graduação, não ter uma experiência com a porta, estar no meio das ovelhas e ser um ladrão. Aquele que entra pela porta é pastor de ovelhas. Que ovelha é essa que eu vou pastorear? Se eu tive um encontro com a porta, passei por ela, estou no meio do rebanho, eu sou pastor de ovelha, é verdade. Eu sou a porta. Então, resumindo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta. Eu sou a porta. O que você quer ser? Acho que é isso que ele está dizendo, né? Você quer ser ladrão ou quer ser ovelha? Alimentar. Eu sou a porta. Estou aberto. Ele está dizendo que eu não sou a porta que fecha. Porque a porta, para ter sentido, obviamente, ela tem que ter um vazio, né? Qual o sentido da porta? É obstrução ou vazio? Qual o sentido da porta? É o vazio. O vazio da porta dá acesso para fora, para um outro cômodo. O sentido da porta não é a obstrução. A lógica da porta está justamente nos caixonetes. E não na porta linda, maravilhosa que a gente põe. É isso que a gente faz. Quando ele diz a porta, eu não sou o que fecha. Eu não sou o que proíbe. Isso a religião fez. Ele diz, não, eu sou o acesso. Eu sou o que te tira de uma dimensão e te leva para outra. Passagem. Passagem. Tiro da proteção da noite, levo para a alimentação verdejante durante o dia. E quando a noite chegar em meio a pastos verdejantes, não tem problema, eu sou passagem para a proteção, aprisco à noite. Ele bateu no peito e diz, eu sou a porta. Digo-lhes a verdade. Eu sou a porta. E a pergunta é, por que continuar então desorientado, insensível? Por quê? Por que continuarmos então batendo cabeça em decisões tolas? Às vezes tola porque não tem referencial, tola porque não tem reflexão. Pior ainda quando é tola porque é reincidente. Aí, mais triste ainda, né? Fez aquilo há 10 anos, fez há 5 anos e está fazendo de novo. Eu sou a porta. Você está preso em alguma coisa? Ele é a porta. Ele é a passagem. Você está do lado de fora? Está sem proteção? Passa para cá, aprisco. Ah, já amanheceu? Você dormiu, está fisicamente bem, mas está com fome? Está com sede? Passa por onde? Vai para o pasto. Mas como? Qual é a ordem? Qual é a senha? Seu nome. Não é um número. É o seu nome, ele te conhece. Te conhece. Diz, vem, senta aí um pouquinho, espera ouvir o seu nome. Senta aí, espera ouvir o seu nome que eu vou levar você para fora. E vou na sua frente. Não vou te mostrar o caminho, não. Senhor, mas tá bom, e que hora a gente vem? Me siga. Come à vontade. Só comer e beber água. Senhor, mas já estou farto aqui de grama, de relva verde, agora estou com sede. O problema não me segue. Pasto verdejante. Mas se o lobo vier, eu tenho cajado. Cajado que guia e cajado que protege. Senhor, mas a noite é fria. Não tem problema. Eu sou referência.
na hora certa te levo para dentro. Eu sou a porta. Isso não tem nada a ver com o mundo evangélico. Isso tem a ver com a proposta de Jesus para a vida. Triste é ter que admitir que não é isso que o mundo precisa, é isso que a igreja precisa. Aí eu tenho que lembrar do Leandro Carnal, que disse que os cristãos precisam ser cristianizados. Com Mateus ele disse isso. A igreja não conseguiu ainda encontrar a porta. Boa parte dela. Faz barulho no domingo e bate cabeça em umbrais de porta de segunda a sábado. Isso aqui é triste. Tem religião, tem música gospel, tem reteté, tem tudo isso. Tem comunidade evangélica, tem tudo isso como nós aqui. Não estou falando dos outros não, estou falando de nós. E a gente sai daqui sem referência para poder bater a cabeça no meio de semana. Nós precisamos passar pela porta. Como disse o pastor Edson, a porta é passagem. A porta não virá até a ovelha. É a ovelha que passa por ela. Mas para o aprisco existe outro caminho. Tem gente no aprisco e acessou por outro caminho. Mas se porventura nos encontramos nessa condição por outro caminho dentro do aprisco, a porta ainda está lá. Se você não entendeu, não tem problema, ele faz o resumo para você. Em verdade, eu lhes digo que eu sou a porta. Ele está dizendo, passe por mim, venha a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendi de mim que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele é a porta. Ele é a porta. Então não precisamos viver desprotegidos, nem sedentos e famintos. Ele nos protege, ele nos direciona, ele nos guia, ele nos alimenta, ele nos descedenta. Ele faz tudo. Ele é a porta. Ele é. Amém? Esse é o resumo do sermão de hoje. Em verdade, ele reafirma para nós. Passar por ele. Passar por ele. Vamos orar ao Senhor. Adriano, mostra agora para o pastor Edson aí, agora todos nós que estamos antes. Vamos orar ao Senhor com o pastor Edson. Então, aqui, gente. Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua palavra. Essa palavra é a verdade, diz o Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A minha oração é que cada um tenha feito, se não fez, faça essa viagem. Viagem para o seu próprio coração, para a sua própria alma, para o seu próprio espírito. E discerna se de fato passou por essa porta. Talvez alguns tenham passado apenas pela religiosidade. Passaram apenas por uma emoção. É verdade. Apenas levantaram a mão na igreja. Passaram pela experiência de conhecer uma igreja, uma comunidade, e foram ficando, foram frequentando, foram dando seus dízimos, foram fazendo algo na comunidade, na igreja, mas não passaram pela porta que é Jesus. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Dá que cada um tenha esse discernimento hoje. Amém. Dá que ninguém acomode, durma sem fazer essa avaliação. Sem fazer como diz a tua própria palavra, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coma deste pão, beba deste cálice, passe por essa porta que é Jesus.
Não é vergonha. Vergonha é ir para o inferno, Jesus. Vergonha é ficar dentro de um aprisco anos e anos sem conhecer a porta que é Jesus. Mas nós te pedimos que seja assim, que teu Espírito Santo ajude a cada um que aqui está, cada um que ouve pelas mídias sociais e de fato tem essa experiência na interioridade do seu próprio espírito de passar pela porta que é Jesus. Amém. Que não conheça apenas o salmo do pastor, mas que conheça o pastor do salmo, Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, eu passei pela porta. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Não estarei sozinho. Bondade e misericórdia do Senhor serão as minhas eternas companheiras. E habitarei na casa, no aprisco do Senhor por longos dias. Aleluia. Que seja assim. O teu Espírito Santo, ó Deus, cada um tem esse testemunho interior. Aleluia. Que conhece a voz do pastor. E segue. E não ouve os estranhos. Pelo contrário, foge. Em nome de Jesus, que seja assim. Que esta palavra de vida possa, na unção do teu Espírito, gerar vida no espírito de cada um. É a minha oração, no nome de Jesus.